dia! Ótimo sábado para cada um de vocês, para cada uma de vocês. Mais um sábado aqui, nós estamos aqui, olha, firme e fortes para trazer a palavra de Deus, princípios bíblicos para você administrar, para você gerir melhor os seus negócios, tá? Eu amo aquele versículo ali da palavra de Deus, aquele ensinamento lá de Deuteronômio, onde né, é entregue assim a lei e tudo, e Deus, né, na lei, Deus fala, né, que se cumprir, essa pessoa vai ser próspera em tudo que ela pôr a mão, na cidade, no campo, onde a pessoa for, dentro de casa, no trabalho, e é isso, a palavra de Deus é isso, é a que nos dá garantia de ter a verdadeira prosperidade, que não é só ter dinheiro, né, mas a verdadeira prosperidade, é a gente ter uma vida completa, né, uma vida plena, na presença de Deus, cumprindo o propósito, é isso que Deus quer. E hoje a gente está aqui, mais um episódio 56, eu estou aqui com o meu chá. Aline, tampa o seu nariz, porque hoje o chá é de canela com maçã. Eu amo esse chá, fiquei enjoada dele por um tempo. Eu tomei esse chá pela primeira vez quando eu fui no salão arrumar meu cabelo, ela serviu numa xícara tão linda, e aí serviu esse chá, eu falei, nossa, mas que chá gostoso, vocês colocaram açúcar aqui? Ela falou assim, não, é só o chá mesmo. E a canela com a maçã dá um gosto assim meio adocicado, eu fiquei enjoada, porque eu tomei demais. Mas eu fiquei um bom tempo sem tomar, e agora estou retomando aqui no meu chá de maçã com canela. Maçã tá ok para você, né, Aline? Mas a canela não, né? Bom dia, Aline. Bom dia a todos vocês que estão aqui acompanhando mais um episódio. Aline, acho que pode botar na xícara que for, que não vai me seduzir, não, viu? Olha, vamos ter que falar a sua infância. O que aconteceu com você com canela? Não, é de lá mesmo. Eu lembro minha mãe fazendo curau, de todo mundo ela colocava canela. No meu, ela deixava na vasilhinha pequena. Realmente. Eu coloco aquele monte de canela assim no. Eu provei, realmente não é uma coisa que me atrai. Eu acho lindo, né? Aquela coisa do fall, né? Aquela tradição, todas aquelas sobremesas, né? Com spices. Mas também é um terror, porque você entra nos supermercados, está aqueles pinheirinhos. Não sei se aí tem também aqueles pinheirinhos com o aroma de canela. Aí tem aquela pilha assim bem na porta do supermercado, aí você entra já. Você fala, ai meu Deus, É né? gostoso. Que delícia! Eu falo, não, mas tudo bem, né? Eu gosto de tradições, mas realmente já testei várias, né? E tem gente que vem trazer, mas é medicinal. Calma, tem muita coisa que é bom e eu também não faço, né? Então, a canela também não vai ser uma delas. Mas, enfim, é o meu de limãozinho com gengibre aqui, como de sempre, a maioria das vezes. E tá ótimo, né? A gente aproveita. Eu tenho canela em casa, né? O Mike gosta de canela, ele usa canela. Mas, enfim, é o normal da gente, né? O nosso jeitinho. Mas, Line, esse episódio aqui tá incrível, né? E tá dando uma sequência ali do que você trouxe no episódio da semana passada, né? A gente falou ali de contratação, treinamento, de demitir rápido, olhar para isso. E aqui, o que a gente vai estar falando hoje é sobre processo, não na maneira prática de como criar um processo, mas trazendo a mentalidade do quanto que isso é importante. E é um segmento, porque a criação dos processos em si é o que vai fortalecer o que você vem implementando como cultura, né? Então, processo de contratação, qual que é? O seu processo de treinamento, o seu processo, enfim. A gente cria processos e nada mais é de como fazer aquilo de forma validada, né? Então, a gente cria, valida o processo e usa aquele método que você criou para contratar, para treinar, para vender, para conectar com o cliente, para estruturar uma estimativa. E aí vem o nosso tema, né? Que o processo não é só uma ideia, o processo é prática. Né? Não adianta a gente ter uma ideia de como fazer algo, falar assim, uau, se fizer assim é maravilhoso, né? E você não implementar. E o pior, né? Você não seguir o seu próprio processo. Então, é esse o nosso tema de hoje. E o versículo que eu escolhi está em Tiago. Tiago é um dos meus preferidos, que ele é prático, direto ao ponto, comunicação clara.
E, né, dentro da palavra do Senhor, né, que é primordial, né, a gente ter essa comunicação. Você lê para a gente, Line, capítulo 1, versículo 22? Leio sim, Aline. Tá escrito assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Uau! Isso aqui, acho que quando um pastor pega um versículo desse, ele fala assim, né? Agora eu vou falar. Agora o chinelo a tamanca vai. Então, acho que a Marina também, né? É. Escutar isso aqui, fica feliz. Mas, gente, olha, um contexto bíblico, né, sobre Tiago. Tiago, ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Ele fala para as 12 tribos, né, que está espalhado, judeus, né, que está espalhado, e eu coloquei algumas observaçõezinhas aqui, né, no nosso roteiro aqui. E o que é uma carta pastoral, né? Então, voltada para quê? O livro de Tiago? Para o amadurecimento do crente, né? Então ele traz essas, em algumas formas, de forma bem de correção mesmo, mas ele traz coisas para a gente estar refletindo. Porque, como fala o versículo, não adianta a gente escutar a palavra de Deus e não praticar. A gente está enganando a nós mesmos se a gente acha que está, né, dando um jeitinho ali de viver como os princípios do Senhor, né? Aos olhos dele está claro que a gente não tem isso no coração. E aos nossos, se a gente acha que a gente está vivendo, né, porque está ali numa rotina ou de ler uma coisa todo dia, ou tipo, e não realmente meditar e praticar, ou então de estar ali domingo na igreja, todo domingo, e estar ali voando, não estar presente ali no louvor, não estar presente com a palavra do Senhor. Então, o Tiago traz isso, né, para as tribos em geral. E aí, deixa eu ver aqui um ponto que eu não quero deixar de falar para você. Então, ele traz como uma forma de confronto, né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui também, trazendo essa reflexão para a empresa, são consequências do que acontece quando você não segue o seu próprio processo. Né? A gente tem ali dentro do MBA a Fabi, né? É uma máquina de fazer SOPs. A gente tem ali os templates, tem o produto ali para vender, ajudar você, mas você vai ter que pegar aquele material e implementar dentro da sua empresa. Os processos que eu tenho na The Crew não vai funcionar 100% igual eu faço na sua empresa. Então, a gente tem que a gente cria, né, produtos, cria meios de ajudar vocês a ter isso dentro da empresa, instalar isso, mas você vai ter que sentar e ler aqueles documentos e ajustar e implementar dentro da sua empresa. Não é só ter o documento, não é só ter. Eu sou muito avesso a dar templates de documentos, né? Na mentoria, eu lembro quando eu estava em uma mentoria em grupo, as pessoas pediam modelos, né? E eu falava assim: qual que é a responsabilidade? A pessoa vai entender que ela tem que ajustar aquilo ali para a empresa dela e como que ela vai aplicar, implementar? Então, eu sempre trazia, faz o básico, traz o seu, que aí eu vou te ajustar e vou ajudar a melhorar. Né? Então, se você está aqui e tem dificuldade de criar processos para a sua empresa, né, conecta com a gente, vai lá no grupo de networking, coloca lá, esse aqui é o meu processo de contratação, esse aqui é o meu processo de venda, o que eu posso melhorar, e a gente vai te ajudar. E tem esses SOPs, esses processos todos prontos que a gente vende como um bundle ali, né? A Fabi desenvolveu todos esses processos, ela usa na empresa dela, mas a gente, né, você precisa entender que você vai comprar um template, você não vai comprar um processo pronto para você usar dentro da sua empresa. Então, é uma opção também que pode adiantar esse ajuste, essa estruturação na sua empresa. Mas não tem como a gente, como líder da nossa empresa, como empresário ali, não testar e validar aquilo ali dentro da nossa empresa. Não dá para pular esse caminho. Só se a gente for na sua empresa e fazer para você, né, Aline? Não tem como pular essa parte. E tem pessoas que querem porque é mais fácil, é mais rápido, é mais prático, já vem pronto, né? Mas mesmo quando compra o pacote pronto, tem que sentar, tem que estudar, e na hora que a pessoa fosse, porque tem que implementar, né? Que é o que a gente vai falar hoje. Então, assim, quando você for sentar, for estudar, for imaginar aquilo sendo feito, aí você vai lembrar, mas eu faço é assim.
e aí você vai ter que fazer os updates ali para poder encaixar na sua empresa. Então, até mesmo um template pronto, na hora da pessoa estudar, não vai ter como. Só se essa pessoa falar, não, eu vou deixar tudo que eu sei até hoje, tudo que eu criei até hoje de lado, e eu vou agora usar esse processo aqui, porque está dando certo na outra empresa, pode dar certo na minha também. Tá ok, mas tem que estudar para poder implementar. Não adianta você só comprar um negócio pronto e acha que ele vai, só porque tem pronto ali no Drive, que vai ser um milagre na sua empresa. Não é assim. Realmente tem que estudar para você poder falar aquilo, para você ensinar outras pessoas a fazerem aquilo. Né? Não adianta passar para a equipe ler, e aí nem você sabe o que eles estão fazendo, porque você não sabe o que está escrito lá. Então, não tem jeito, não tem como correr, tem que sentar e tem que estudar. Exato, exatamente, Line. Então, quando a gente vê empresárias passando por esse momento, né, e às vezes fica perdido, e é normal, porque a gente não tinha isso antes. A gente estava dentro da operação, a gente é a empresa, a gente representa a empresa, chega na casa do cliente, a gente tem a nossa missão, os nossos valores, e aquilo ali é passado, mas para o cliente, né, para a nossa equipe, mas quando a gente faz aquele movimento de sair do operacional, da limpeza, como que a gente vai, né, externalizar tudo isso, de quem a gente é como agente empresa, então, de quem a gente é como empresa, né? Então, como que você vai ensinar a sua equipe a representar a empresa, né? Então, é através de criação de cultura, criação de processos, né? Então, como o título fala, não é só ter uma ideia, né? Não tem que colocar na prática, tem que validar. E não, você não vai começar um processo quando ele está perfeito. O que mais que falta? Né? A gente não pode levar para aquele lado perfeccionista. Ai, como é que. Não, você vai ter uma ideia, você vai colocar no papel e você vai fazer a primeira vez. E aí você vai ver onde você precisa ajustar. Né? E aí você vai lapidando até você falar assim: não, é isso aqui que está validando, é assim que a gente contrata, é assim que a gente treina, é assim que a gente vende, é assim que a gente lidar com o cliente em certas situações, é assim que a gente implementa um novo cliente dentro do CRM, né? Trazemos coisas mais práticas aqui do que é o processo, de como a gente cria o checklist de cada tipo de limpeza. Talvez você vai adaptar o checklist para alguma prioridade de algum cliente, mas você tem que ter um checklist padrão de como você faz um move-out, como você faz um post-construction, como que você faz uma deep cleaning completa, o que se oferece naquela deep cleaning, né? Então, o processo é a ideia, a criação daquilo ali que você quer que seja, e aí na implementação você vai ajustar. Então, requer um esforço, sim, para você deixar tudo isso rodando dentro da empresa. Não é sair da operação, não é trabalhar menos, não é você ter a oportunidade de agora sim organizar a sua empresa, profissionalizar a sua empresa. Porque quando a gente está na operação, nossa energia está toda ali, né? E quando a gente tem o desejo real no coração de transformar nossa empresa, vai ter coisas que a gente vai ter que fazer extra, mesmo estando na operação. A gente tem empresários que estão investindo pesado na profissionalização de suas empresas, investe ali no MBA do Clean para estar com a gente, para estar naquele ecossistema com aquele tipo de empresárias, e tem algumas que ainda estão na operação. Então, é uma questão de decisão, de você falar assim, chega, né? Porque às vezes o perfil de muitas empresárias é daquela que já está há anos ali fazendo lá a mesma coisa e não consegue profissionalizar e expandir. Tem pessoas que já estão mais recentes no ramo e já estão mais profissionais. Então, né, vai ser um pouquinho diferente para cada um de nós. Mas a gente precisa entender que o processo realmente não é só uma ideia, que a gente tem que criar e colocar em prática. E eu quero trazer para vocês aqui as consequências de você criar e acreditar que só sua equipe vai fazer se você não fizer primeiro. Né? Não é só você falar, não é? A gente até mencionou isso no episódio passado, não é faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Vai enfraquecer. Se você é a primeira que não obedece o seu processo, é porque esse processo não está validado dentro da sua empresa. Ou você está copiando, ou você está pegando um caminho mais curto, mas você realmente não acredita que aquilo ali é a maneira certa de fazer aquilo. Né? Não está genuíno, mas você quer que a sua equipe faz porque você viu em alguma empresa, ou você está com preguiça de fazer o processo e quer que a sua empresa, a sua equipe faça, não vai funcionar, porque você mesmo está
quebrando o seu processo, não está dando o exemplo. E a melhor liderança que a gente pode ter dentro da nossa empresa é o exemplo, né? Não tem como a gente liderar, né, só com regras. E aí eu vou trazer, geralmente a gente traz aqui 2, 3 pontos para a gente elaborar aqui no chat, mas eu quis trazer essa lista mais extensa de consequências, e talvez a gente entre em mais detalhe em uma ou outra, mas é para você entender realmente a extensão que pode chegar, né, em você exaustivamente querer profissionalizar a sua empresa, criar processo, implementar e não viver esse processo no dia a dia. Então, o que pode acontecer, né, quando você quebra o processo? Mesmo quando você fala assim, é só dessa vez. Eu já vivi exemplos mesmo, eu já quebrei meu processo, e aí trouxe algumas dessas consequências aqui. Qual que é a primeira delas? Enfraquece a cultura da sua empresa. Né? Não tem como você ter uma cultura forte se você não vive essa cultura. Isso é primordial. O que mais? Abre brecha para erro e risco. Foi isso que eu vivi. Eu fiz uma estimativa já agendando o trabalho. Eu quebrei o meu processo de estimativa, aprovação, depósito e trabalho, agendamento de depósito ou agendamento de trabalho. Então, meu processo é esse: eu mando a estimativa para o cliente, ele valida, aprova, eu mando o invoice do depósito, ele paga, eu agendo, a gente faz a limpeza. Mas como a vizinha era uma vizinha de uma cliente, eu já estava lá visitando minha cliente, fiz o walkthrough, dei o valor, agendei o trabalho, pulei o meu processo, quebrei o meu processo. E na hora de pagar, ela não tinha entendido que era aquele valor por hora por pessoa, ela achou que era o valor total do trabalho. Responsabilidade minha, né? Não adianta eu querer brigar com o cliente, não adianta eu querer, né, criar mais problema se foi eu que quebrei o meu processo. É hora, né, da gente botar, né, tomar autorresponsabilidade e realmente, ok, eu não posso quebrar esse processo, né? Aline, se você passar para o próximo, que você está falando isso, eu lembrei de algo que aconteceu recentemente no nossa mentoria, né? Quando a empresa está pequena, às vezes acontece da pessoa não sabe o processo que tem que fazer e não cumprir o processo. Né? Porque até agora deu certo, tudo, né, desorganizado, sem processo, fazendo desse jeito. E aí né, que foi até um processo com relação ao contrato do cliente, o cliente assinar os termos ali direitinho e tal, né? E aí uma das mentoradas até falou, até chegar o dia que acontece o problema. Né? Então, assim, a melhor hora de organizar é enquanto está pequeno. Então, a gente pensa, processo é para empresa grande. Não, até mesmo se você não tem empresa ainda. Não tem empresa, vou abrir agora, já vou criar o processo para já criar o departamento com o processo. Né? Então, assim, criar o processo e não quebrar o processo. Então, e se a gente mesmo não está criado ainda na sua empresa, mas se você sabe que esse é o correto se fazer, não pule aquele processo, né? Não quebre, não pule a etapa, porque é aí que dá os problemas, né? Aí que aparece o problema que vai dar a dor de cabeça. Exato. Então, o sábio, voltando lá para Salomão, né? O sábio, ele já aprende sem passar pelo problema. Por quê? Porque ele é prudente. O sábio não faz o que é melhor fazer agora, porque mais, né? Às vezes estou com preguiça. Ele não, ele pensa no futuro, ele pensa, prudência você ver a consequência daquela ação sua. Então, a gente tem que pensar, e se eu não, por exemplo, no processo de onboarding do cliente, né? Então, eu tenho que fazer isso, o processo é isso, isso, isso e isso. Mas, ok, e se eu não fizer isso, o que pode acontecer de ruim? Né? Então, a gente tem que ter esse pensamento, né? Para aí a gente não vai quebrar o processo. Exato. Me lembrou outro exemplo que a gente teve lá na turma. Né, surgiu uma insegurança porque a cliente não entendeu o processo, né, por onde que ela estava falando ali o número do Office versus o número do celular da empresária, e aí ela estava assim, eu explico como que eu faço, porque ela viu o potencial no cliente, ficou com medo de perder o cliente se ela indagasse, mas não é um indagar, né? Você explicar para o cliente como que é o seu processo. E aí ela teve uma intuição muito boa, não, na primeira limpeza eu vou estar lá, eu resolvo isso pessoalmente, né? Então, até na questão, assim, da gente, às vezes, querer estruturar nossa e se posicionar diante do cliente, a gente fica com medo.
E se o cliente não aceitar isso? Se o cliente não aceitar o depósito? Se o cliente... Tudo isso é posicionamento. É o que vai te dar poder de realmente conectar com aquele cliente que enxerga o valor, o cliente ideal. E ele, quando ele é um cliente ideal, ele vai ver aquilo ali como profissionalismo e não como burocracia, como, que exigência é essa, entendeu? Quando é o cliente que não é treinável em aceitar o seu processo, né? Ele já está mostrando ali o perfil dele, defensivo, né? Na hora de um problema, ele não vai ver a parte dele, ele vai achar que sempre tem razão. Enfim, né? É uma questão de posicionamento também. E isso que você trouxe, Line, da empresa grande versus pequeno, vão ser processos também diferentes. Uma empresa pequena não adianta você, por exemplo, comprar ali aquele pacote de SOPs que a Fabi criou, porque a empresa dela já está em um certo patamar, e vão ter coisas que você ainda não está fazendo ali. Então, você deixa aquilo ali um pouquinho de lado e você vai atuar no que realmente você precisa, né? Então, não adianta a gente se preocupar com processos que a gente ainda não precisa. Toda empresa vai se desenvolvendo e evoluindo e criando novos processos, ajustando o que existe, ou então fazendo processos completamente novos, né, para poder acompanhar o crescimento da empresa. Nenhuma empresária que tem uma empresa, sei lá, de 5 milhões de dólares, começou com os processos que ela tem hoje, né? Ela começou ali, aos pouquinhos, e aquilo ali foi se desenvolvendo. A gente não precisa se preocupar. Como que eu vou fazer quando eu chegar a tal patamar? Porque você vai aprender no caminho, né? Tudo isso é desenvolvido no caminho, mas tem que ter a responsabilidade, tem que ter a disciplina, tem que ter o entendimento que você vai ter que fazer isso dentro da sua empresa, independente do sistema de suporte que você tem te ajudando e te direcionando. É muito importante a gente ter clareza disso. Qual a terceira consequência que a gente está trazendo aqui? Impossibilita a validação do processo. Exato, se você cria e quebra, nunca vai validar. Né? Que mais? Dá mau exemplo. A gente falou disso, né, no início. Né? A gente tem que liderar, por exemplo. Se você mesmo quebra, você está dando margem para o seu time fazer o mesmo. Cria a exceção que vira regra. Em vez de, tipo assim, eu sei que existe, né, principalmente na contratação, não vai ter aquele funil perfeito, o local perfeito, a situação perfeita para uma entrevista, dependendo da urgência, mas tem coisas que são inegociáveis dentro da contratação. Você não pode pegar uma pessoa de um grupo, colocar dentro da casa do seu cliente, sem você mal saber se o primeiro nome dela é realmente o primeiro nome dela. Né? Então, existe a maneira de você ajustar o momento, mas não quer dizer que você está quebrando o processo. Então, isso é uma exceção da regra, né? Mas você quebrar o processo o tempo inteiro, acaba que não existe processo, né? A regra é quebrar, é fazer como cada um acha melhor fazer. Então, é esse ponto que eu quis trazer isso. Gera retrabalho e custo invisível. Isso é genial, né? Porque vai sim, se você não tem um processo de limpeza, não tem uma consistência, se você não tem uma padronização, vai gerar queixa de cliente, vai gerar retrabalho e custo que às vezes você não está parando para contabilizar. Né? E às vezes você está gastando mais produto, está gastando mais tempo da sua equipe, e você fala assim: mas eu não pago para eles irem lá de novo. Se eles errarem, eles vão lá e corrigem, tá? Na nossa política, né? Mas aí você está ocupando o tempo da sua equipe com retrabalho, não com lucro, não com uma visita lucrativa. Né? Então, não adianta, é custo para a empresa de qualquer jeito. E é uma insatisfação para a sua equipe. Quando você prepara a sua equipe de forma mais profissional, ela vai ter mais sucesso, ela vai estar mais satisfeita dentro da sua empresa. Então, não é questão de você pagar ou não para a equipe ir lá de novo. É questão de você entender, primeiro, que você tem que dar o suporte para a sua equipe ter sucesso, que é a padronização, e você tem que entender que isso vai gerar custos para a sua empresa. Né? E a gente não precisa disso, a gente precisa ter muito cuidado. Porque, às vezes, está ali no profit and loss, que sua empresa é lucrativa, e você não sabe para onde está indo o dinheiro. Né? Aline, aí você falando isso, eu lembrei, por exemplo, de que o processo ele é um organismo vivo, né? Ele não é escrito em pedra. Não criou o processo hoje e vai durar até a sua empresa, né? Não vai. Ele vai acontecendo coisa, a gente vai mudando. Então, uma coisa, por exemplo, para nós aqui, né? Por exemplo, né? Que mudou recentemente é com relação ao nosso bookkeeping.
né? Então, o que a gente faz? Nas nossas mentoradas, a gente faz o bookkeeping interno. Só que a gente faz o bookkeeping e não só o bookkeeping, a gente pega o bookkeeping e a gente preenche uma planilha de acompanhamento anual, né? Só que o que aconteceu, né? Agora tá numa fase, eu não sei se todo mundo está começando pegar mais trabalho, não sei o quê, que né, os nossos clientes ali não estão conseguindo responder as perguntas. E aí, não respondendo as perguntas, a gente não consegue finalizar o bookkeeping. Não finalizando o bookkeeping, a gente não consegue preencher a planilha. Porque se a gente preencher a planilha com a informação que a gente tem, o que vai acontecer? Depois vai dar retrabalho, né? Porque a gente vai ter que pegar e fazer tudo de novo. Então, isso aqui é um processo já dessa parte que já tem que fazer um update, né? Então, agora, tipo assim, só vamos preencher a planilha quando o bookkeeping do mês estiver pronto e tiver tudo respondido, tiver 100%. Para a gente não ter que ter retrabalho depois, né? Então, é importante isso, o processo é importante por isso, a gente está desenvolvendo sempre, está fazendo updates, está melhorando, porque se a gente não, né, e sair fazendo sem um processo, acaba que vai trazer esse retrabalho, é mais tempo que a gente poderia estar fazendo uma outra coisa para trazer, né, produtividade em outra área da nossa empresa. Exato, adoro que você traz os exemplos em prática, né, Aline? É exatamente isso, porque se a gente pega os números que a gente tem ali, sem as respostas delas, né, que é para categorizar corretamente, e a gente preenche tudo por terminar aquela tarefa, a gente não vai ter os números corretos para entregar para elas, né? E como você falou, e quando elas responderem, vai ter que voltar lá e fazer tudo de novo. E dentro da empresa, né, da sua empresa, da minha de limpeza, não é diferente. Se você quer fazer algo só para terminar, só para concluir e não realmente validou se aquilo ali vai trazer sucesso para aquele processo especificamente, né, você vai ter retrabalho, vai ter que voltar lá e vai ter que refazer do mesmo jeito. Né? Então, essa questão de retrabalho e custo é muito importante, né? Ter clareza. Na contratação, se você pula seu processo de contratação e você começa a treinar uma pessoa porque você está ansioso para contratar, está precisando e você não quer lidar com entrevista, não quer lidar com seleção de gente, não quer lidar com uma entrevista na prática ali, que a gente chama também uma entrevista quando a gente leva a pessoa para o campo, uma entrevista prática, a pessoa já não entra contratada quando ela vai, né, tá fazendo um teste prático. Você quer pular isso, aí você fica com uma pessoa 1 mês, 2 meses, identifica problema de comportamento, insiste, sabendo que você vai demitir essa pessoa, que você não vai aguentar. Mas deixa aí. Então, você passa todo esse tempo treinando essa pessoa para ela sair da empresa. Aí, guess what? Você vai ter que voltar lá para o seu funil de contratação e vai gastar mais tempo com uma pessoa extra ali dentro da equipe treinando. Então, se você pulou seu processo de contratação, isso vai trazer mais custo para sua empresa, porque você vai ter um turnover muito grande de pessoas, vai sempre ter uma pessoa extra ali treinando dentro da equipe, ao invés de treinar ali em 30 dias e ocupar um lugar na equipe. Né? Muito, muito importante isso aqui. Número 7 aqui, quebra a confiança do time. Por quê? Você fala uma coisa e faz outra, né? Você fala, mas também nem cria o processo. A gente precisa organizar isso, a gente vai fazer isso, e fala e não faz. E a equipe não vê resultado, não vê mudanças, né, dentro da empresa. Uma coisa que a gente tem que ter sabedoria e a gente tem que entender é que o processo que a gente está vivendo, às vezes, quando a gente investe num acompanhamento como o MBA, você está ali dentro, você está se transformando como empresária. E é uma coisa muito interna, e às vezes ainda não chegou ao ponto da sua equipe ver isso. Então, você está num patamar se desenvolvendo, mas a sua equipe está te vendo como você era antes disso, antes de você entender tudo isso. Então, às vezes, você vem com uma coisa na ansiedade de colocar em prática e você não traz de uma maneira vulnerável. Fala assim, olha, eu estou aprendendo isso, trazer a visão para a sua equipe, para onde você quer levar a empresa, oportunidades que vão surgir, coisas que você precisa fortalecer ali dentro, né? Para na hora. É muito importante a gente implementar a cultura com a equipe que a gente está já. Não adianta, não é com um contratado novo, não é com um cliente novo. A gente tem que arrumar a casa aonde a gente está. Né? Então, trazer aquela confiança do time em você, que você, opa, está mudando aqui. E aí você também vai identificar aquela, opa, como assim? Por que está mudando aqui?
né? Aquela insatisfeita, aquela laranjinha podre que não vai acompanhar o crescimento da empresa. Então, a gente tem que estar atenta a isso, a não quebrar essa confiança do time com as nossas atitudes, seja ela falando, não fazendo, seja ela com uma ansiedade que eles não estão nem entendendo, uma cobrança que eles não estão nem entendendo de onde que está vindo, né? A gente tem que ter essa sabedoria. Número 8, cria dependência do dono. Né? Se você não cria o processo, como diz o Conrado Adolfo, você é o processo. Então, você é a notinha privada do cliente, você é a notinha privada para o time de VA, você é o checklist, você é o CRM, né? Você é tudo. Então, fica uma empresa 100% dependente. Não é nada. É. Você no final você não é nada, porque não tem como lembrar e nem como ter tudo, não tem como fazer tudo, né? Exato. Então, você fica todo o time dependendo de você. Você não consegue delegar nenhuma função. Né, eu já escutei, né? Eu contratei uma VA, mas estou mais ocupada do que antes, né? Você vira assistente da VA, porque você não tem um processo de delegar aquela função. Né? Você não tem ali o seu CRM, como que você atende? Eu lembro, eu sempre já falei isso para vocês quando estava no papel ainda, eu achava que eu arrasava com as minhas legendas, né? De marcar os clientes, quem tinha pago, quem não tinha pago, que cliente que pagava como, né? Porque eu recebia N métodos de pagamentos, né? Então, na hora de dar baixa, era aquela coisa, Venmo, Zelle, cash, cheque, cartão ainda não tinha, né? Era só tanta coisa diferente. Ainda vinha uns que queriam usar o cash. Aí eu falava, o que é cash? Queria fazer tudo para acomodar o cliente. Eu não criava o meu processo de billing da empresa. Né? Então, eu achava que eu estava arrasando. Mas aí eu me deparei que se acontecesse alguma coisa comigo, quem que ia olhar a minha agenda e entender como que a minha empresa funcionava? Né? Como que a minha filha ia ter o mesmo patrimônio que ela tem, o mesmo income que ela tinha, né, enquanto adolescente ali comigo, quando a gente começou a empresa, se acontecesse alguma coisa comigo. Eu tenho familiares que têm empresa de limpeza, poderiam, né, pegar o meu telefone. Aline, tinha cliente que não tinha endereço no contato do telefone, porque eu já sabia chegar no cliente. Para que eu ia botar, salvar o endereço? Não tinha sobrenome do cliente, não tinha e-mail, que a gente lidar com muito pouco. Eu lembro que as chaves eu tinha decorada, né? Gente? Quem? Coloca aqui para gente no comentário. Quem nunca teve um molho de chave e sabia qual chave era de cada cliente? Né? Não tinha um tagzinho falando o nome do cliente. Né? Então, a gente tem que entender que processos é para a gente conseguir delegar funções também. É para uma equipe ir ali fazer aquela limpeza, e se outra equipe tiver que ir, ela vai e entrega a mesma limpeza. É tipo McDonald's mesmo. Né? Você vai no McDonald's, você compra um sanduíche lá, no outro McDonald's vai te servir o mesmo sanduíche com o mesmo ingrediente. Né? Às vezes varia um pouquinho o tempo, né, que eles entregam, mas tem as máquinas ali, como eles montam cada lanche. E na nossa empresa não é diferente. Tem que ter essa estrutura, senão você não consegue delegar nada. Né? Ter um CRM bem preenchido, com todos os detalhes do seu cliente, né? Quem não sabe o que é CRM, é Customer Relation Management, é onde você gerencia o seu cliente recorrente. Da mesma forma, um CRM de leads, né? Onde você vai gerenciar ali o possível cliente, a pessoa que está ali te chamando, levantando a mão, que está querendo um serviço seu. Então, você tem que gerenciar aquela pessoa até ela virar cliente. Então, a gente precisa entender qual é esse movimento de organizar a empresa, de estruturar, para a gente não estar sendo ali dependente, né? Para a nossa equipe não estar na nossa dependência, a gente não ter que resolver, né, cada situação. Eu até comentei uma frase do John Maxwell no MBA, terça-feira passada, na outra semana passada, que isso ficou muito comigo em termos de liderança. Eu estudando em liderança, ele fala que o tamanho do problema que chega a você está diretamente proporcional à sua liderança. Né? Então, se chega muito mimimi, muita coisinha pequena, né, como que você está preparando a sua equipe para, né, qual o processo de treinamento da sua equipe para elas conseguirem resolver aquele probleminha, né, para chegar para você já questões que realmente precisa de você.
Então, cria dependência do dono. Você não vai conseguir escalar, vai ter aquele sonho, vai ter aquela ansiedade de crescer e vai ficar ali exausta naquela rodinha, né? Igual uma rodinha de hamster, sem conseguir. E você, às vezes, nem entende o porquê que você não consegue. Acha que o problema é mais cliente e o problema é as pessoas que você não tem sorte de encontrar. Né? Então, é muito... Ouve isso de novo, gente. Anota, reflete em cada ponto que a gente está trazendo aqui, porque é uma chave que você tem que virar. Enquanto você não virar essa chavinha, que você tem que criar esses processos, validar e viver isso no dia a dia da sua empresa, você não vai ter o resultado que você quer ter. O nono aqui, desorganiza o cliente. Né? O cliente fica sem saber como é que a sua empresa funciona, né? Quando é processos ligados ao cliente. Ele não sabe como pedir alguma coisa extra. Às vezes, ele nem sabe o que você faz de extra, né, dentro da empresa. Às vezes, você oferece uma coisa porque está ali suja. O cliente fala, eu não sabia que você fazia isso. Né? Quem nunca escutou isso? Então, às vezes, você tem um desejo de fazer parcerias, né, com a empresa que lava carpete ou implementar isso na sua empresa, mas você não oferece para o cliente. Né? Não tem um processo de fazer o upsell, não tem um processo de o cliente cancela de última hora porque você não tem a política instalada, não tem os termos e condição de serviço. Eu lembro que muita gente me procurava lá na mentoria em grupo. Quando esse cliente está fazendo isso, como que eu faço para ele parar? Eu falo assim, agora nada. Vamos começar do começo, criar os seus termos e condições de serviço, implementar, ainda treinar o seu cliente atual a aceitar esse termo, porque você não pode mudar uma regra no meio do jogo, né? Dar um ultimato para o cliente, não, out of the blue, né? Do nada, você chegar e falar assim, você cancelou com menos de 24 horas, eu vou te cobrar a limpeza. O cliente vai falar assim, como assim? Né? Estou com você há anos, nunca existiu isso. Nunca fez isso? Pois é. Então, não é assim, né? Então, a gente implementa de uma forma com o cliente atual e aí já é filtro para um cliente novo. Então, é diferente o processo, né, dos dois lados. Então, desorganizar o cliente é isso, é você não treinar o seu cliente de como a sua empresa funciona, né? Simples assim. Em vários aspectos, pagamento. Tem cliente que às vezes até chega a próxima limpeza e ainda não pagou a anterior, né? Acumula. Esqueci. Não, então está falhando o seu processo de billing. Então, vamos olhar para esse ponto também. E destrói métricas e melhoria contínua. Né? Se você não cria, implementa, vive, não tem como você validar o que está dando certo, o que não está dando certo. Não tem o que melhorar. Né? Não existe o que melhorar. Se não existe o processo, ou se está lá só na teoria e você nunca testou, não tem como melhorar. E se você não implementou, não está vivendo esse processo, não tem como você metrificar o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, gente, olha, 10 consequências, né? E vai ter outras. Se a gente para ter uma conversa um pouquinho mais longa aqui, a gente vai encontrar mais, vai encontrar exemplos. Eu sei que vocês estão identificando aí com cada coisa que a gente está trazendo, porque na prática a gente vive, às vezes, sem nem saber por que a gente vive aquilo ali. Né? E quando a gente escuta algo, né, escuta a teoria por trás daquilo ali, a gente fala, é isso. Eu falo, não faz. Você não tem um treinamento, não tem uma contratação, né, validada. Então, é isso que a gente quer trazer para vocês. E a tarefa, né, como a gente sempre traz, né, algo prático para vocês refletirem, para vocês aplicar, né, a partir de segunda-feira, né? Não tá, nesse episódio não está diferente. Então, o que a gente quer trazer para vocês aqui? Liste 3 processos mais importantes hoje na sua empresa. Se ele já existe. Se não existe, começa onde está a dor maior. Qual que é a sua dor? Né? Eu lembro que a Mari já teve no nosso ecossistema, né? E ela falou assim: eu comecei pela contratação, porque eu não sabia contratar. Então, onde que está a dor maior? É no retrabalho? É problema com a limpeza? Vai cria padronização de limpeza. Então, se você não tem nenhum, olha para a sua maior dor no momento e escolhe o primeiro processo que você vai criar. Se você está no papel, pega o CRM e vai instalar o CRM dentro da sua empresa. A gente tem uma parceria aqui com o MadePad, a gente te passa um link, é só você solicitar,
né, 3 meses por $2, gente, e você pode usar o pacote maior dele, ver tudo que a ferramenta tem. Então, inclusive, também a gente tem esse serviço que te ajuda, porque ele tem um suporte incrível, pode agendar com o time dele, ele vai te ensinar, tem vídeos, mas se você quiser, né, alguém que faça para você, com você, a gente também tem esse serviço de implementação do CRM. Então, não tem desculpa para sair do papel. Então, vê a área onde está a maior dor, começa por essa área, e se você já começou a criar processos, escolhe 3 processos que ainda não está validado na sua empresa. E faça essa pergunta para o seu processo, né? Deixa eu ver aqui. Eu trouxe alguns exemplos, né? A recepção de leads, follow-ups, checklists, controle de qualidade, política de cancelamento, onboarding do cliente, né? O pipeline ali da venda. Então, são exemplos de processos, né? Mas aí você responda com honestidade sobre esses processos, se é o caso, né? Se você já tem eles. Onde eu mesmo quebro esses processos, onde eu ainda não validei esse processo, né? Seja honesta consigo mesma e, se precisar, na hora de reajustar esse processo, ser vulnerável com a sua equipe e falar assim, gente, eu estava quebrando esse processo, por isso que não estava funcionando. Seja, porque isso é poderoso, né? Às vezes a gente quer estar no patamar de líder, mas a líder não é que faz tudo certo. A líder também é a que reconhece o erro próprio, né? Então, olha, eu estava quebrando esse processo, não está funcionando, eu ajustei isso aqui e a gente vai validar juntos, tá? Isso é muito poderoso. Qual outra pergunta que eu quero que você faça, né? Em que situações eu justifico quebrar, né? Porque aí você vai antecipar essas situações. Né? Se é na contratação, você está deixando para contratar muito fora de hora, muito em cima da hora, quando você está expandindo para a próxima equipe? Você está tolerando alguém na sua equipe que você sabe que você vai demitir e você não está agindo, né, tendo ação para contratar já uma pessoa para repor essa, até chegar naquele momento crítico que a pessoa sai e você ainda não contratou? Então, você consegue antecipar situações quando você identifica onde que você quebra esse processo, né? Então, medita sobre tudo isso, olha a sua empresa, busca ajuda. Assim, a gente tem os templates de vários processos de venda, marketing, operacional. É um ponto de partida para você, né? Tem o nosso acompanhamento ali no Clube de Avanço, que você pode estabelecer metas e a gente te acompanha. E tem o poderosão, pega na mão, o MBA do Clinic, a gente passa um ano juntas, criando tudo isso para você, te ajudando a implementar, né, ajustando a implementação, as dificuldades que você está tendo, aí realmente é algo bem poderoso. Mas também tem novidade, né? Que tem recentemente, a gente falou aqui, eu vou falar por último, antes da gente concluir esse episódio, porque são etapas, são processos primordiais para você começar a estruturar sua empresa, que é o Acelera. A gente vai estar trazendo masterclasses gratuitas, ensinando como que você tem que fazer esses pontos, né? Qual que é o mínimo básico ali que você tem que ter para você olhar para os seus números, entender um pouco dos seus números, para você se posicionar no mercado profissionalmente, para você conseguir identificar e qualificar o seu cliente melhor, com a precificação correta e com o posicionamento correto. Então, fica atenta para nossas masterclass. A gente está agendando, vai ter nas terças-feiras, a gente está com a data, eu estou um pouco perdida aqui com a data, mas fica atenta com os nossos anúncios direitinho, porque a gente vai te ensinar esses pontos. E, né, se você não conseguir fazer sozinha, a gente também tem um meio de te ajudar, tá? O importante é não ficar parada, porque senão você não sai da rodinha, né, da rodinha ali do hamster. E para a gente concluir aqui, algum comentário, Ellen? Acho que a gente trouxe bastante exemplos, né? Com certeza, Aline. E é isso mesmo. A única coisa que eu queria colocar aqui é fazer realmente esse aqui, né? Fazer essa tarefa aqui da semana, igual você colocou aqui, para responder com honestidade mesmo. Aonde que eu estou quebrando, né? Em qual situação eu justifico, né? Então, assim, quando você estava explicando isso aqui,
né, eu fiquei lembrando de uma mentorada nossa, né? Assim, digamos que eu não fiz isso. Digamos que eu não estou fazendo isso, né? Então, assim, né, onde é que você não está fazendo? E uma coisa que eu identifico muito é o medo, né? Muito medo. Com relação ao cliente, medo de perder o cliente. Então, eu não quero implementar tudo isso, porque eu tenho medo de perder meu cliente. E, às vezes, na liderança também. Às vezes, tem medo de perder o funcionário e deixa ele lá, porque acha que não vai conseguir contratar, porque é o que tem, né? Então, assim, o medo, eu acho que é uma das... em alguns pontos, assim, de estar criando o processo e implementando o processo, vai muito nesse medo e também naquele de se colocar como líder, né? Nós temos que nos colocar como líder. Nós somos o líder, a líder da nossa empresa, então né, nós temos que nos posicionar como líder, né? Diante dos nossos funcionários, dos colaboradores, diante dos clientes, né? Diante de todos, né? Porque nós somos, de fato, o líder ali da empresa. Exato. Então, voltando aqui para o nosso versículo, né, de Tiago, eu quero te convidar, o capítulo 1 de Tiago é incrível, né, ele traz pontos ali que a gente precisa realmente estar meditando, né. O 1:22 que a gente escolheu aqui para esse episódio é um espelho, né, não basta só, né, se você olhar no espelho ali, não tem como, né, você não vê, né, o que... né, internamente e externamente, né, o que você gostaria de mudar. Então, vamos meditar nisso, vamos escutar, vamos aprender, vamos pedir ajuda, vamos começar a praticar, criar esse movimento. E não existe forma perfeita, gente, é um ponto de partida. Tudo que a gente cria para cada empresa que a gente está ali desenvolvendo é um ponto de partida. Então, com você não é diferente. Então, medita nessa palavra do Senhor, realmente, não só para a empresa, mas para todas as áreas da sua vida, né? Não seja só um ouvinte, seja um praticante, né? Descansa esse final de semana, mas coloque em prática, né, essa atividade que a gente colocou aqui, né, voltada para os processos da sua empresa. Esse é o nosso convite, né, para vocês nesse sábado, nessa manhã. Vamos orar, Aline? Você ora para a gente? Oro sim, vamos lá. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua presença aqui neste lugar, pela presença de cada pessoa que está aqui conosco, meu Pai. Eu quero te agradecer pelos teus ensinamentos, meu Pai. Nós acreditamos que tudo que está na tua palavra, tudo aquilo que foi ensinado para ser aplicado nas igrejas, para ser aplicado na comunidade judaica, tudo que a gente vê ali na tua palavra, meu Pai, pode ser usado sim na nossa empresa, na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, porque são princípios. E a tua palavra é um manual de fé e prática. Então, nós podemos sim, Pai, pegar esses ensinamentos que eram usados ali na igreja para poder aplicar na nossa empresa, meu Pai, porque a nossa empresa, a nossa vida é tudo um reflexo do teu reino, dos princípios que o Senhor estabeleceu para o teu reino, que são a estrutura, meu Pai. Eu quero te agradecer por esse momento, tudo que nós aprendemos aqui hoje, que esse podcast, não, mas que esse chá das Alines hoje, meu Pai, possa estar trazendo a nossa consciência, meu Pai, sobre cada consequência da gente não cumprir os processos, meu Pai, como cumprir os princípios da tua palavra. Quando nós quebramos princípios, nós temos consequência. E nos processos também são assim. Cada processo quebrado também gera consequências, Pai, que nós possamos entender isso e cada dia estarmos mais aptos, meu Pai, e cada dia estar mais intencionais em cumprir os processos da nossa empresa, porque isso é organização. E é isso que o Senhor nos ensina na tua palavra, sermos organizados, meu Pai. O Senhor foi totalmente organizado quando criou o mundo, ali quando a gente vê em Gênesis, e da mesma forma, nós devemos também ser organizados na nossa empresa. Muito obrigado por tudo, abençoe o nosso final de semana, que nós possamos ter um final de semana maravilhoso, descanso, e que essa próxima semana seja uma semana completamente abençoada pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Amém. Ótimo final de semana, ótima tarde para vocês. Tchau, Aline. Tchau, Aline. Tchau, gente.